Uma decisão em meio ao caos. Lamentações no capítulo 3, o versículo de número 21, a palavra de Deus vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. No contexto histórico dessa narrativa, pode-se observar a nação de Israel vivendo um dos seus piores momentos, a qual a cidade está cercada por um exército inimigo. Os babilônicos estavam cercando aquela cidade para o momento certo eles sitiarem toda a cidade e devastarem a cidade. O período de escassez era tão grande que as mulheres comiam os seus próprios filhos. Eles acabaram com as casas das pessoas mais ricas, devastaram toda a cidade. E após devastar toda a cidade, eles vão agora se apossar do trono de Jerusalém. E se apossando do trono de Jerusalém, eles queimam toda a cidade, inclusive o templo de Deus está naquele momento totalmente arruinado. O período de escassez era como nunca antes na história de Jerusalém. Agora eles não tinham mais como se alegrar. Agora eles estavam sem esperança. Agora eles estavam com seus pensamentos e promessas e fé abalada. O momento não era para alegria, o momento era de total decepção. A primeira coisa que eles acreditavam era que Deus havia abandonado eles. A primeira coisa que eles acreditavam é que tudo que Deus havia prometido para eles um dia, naquele exato momento, havia se acabado. Eu imagino Jeremias nesse exato momento, ele se apresentando àquele povo que havia sobrado na nação, porque Jeremias não foi levado cativo, ele ficou na cidade de Jerusalém. E quando ele começa a andar nas ruínas daquela grande destruição, ele, ao invés de focar a sua visão nos acontecimentos, ao invés dele focar a sua vida em tudo que estava acontecendo, ele não focou a visão nas decepções, na destruição, no caos. Pelo contrário, ele resolveu tomar uma decisão mediante a todo o caos que havia se instalado em Jerusalém. Ele lembrou-se de Deus e disse: a lembrança que lhe veio à memória foi: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Em meio ao caos, é muito difícil alguém pensar em esperança. Em meio a decepções e adversidades, é muito difícil pensar em esperança. Mas é necessário que você tome uma decisão. Ou você foca os seus pensamentos, a sua fé em Deus e coloca naquilo que te dá esperança, ou você se adapta ao caos e se torna um caos também. Nesta tarde eu venho trazer uma palavra de Deus para o teu coração, e a palavra de Deus é: foque a sua vida em Deus em tempo de caos. Lembre-se de Deus, pois o próprio profeta Jeremias, ele vai dizer: as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, pois ela não tem fim, renovam-se a cada manhã. As misericórdias do Senhor é o único motivo de você ainda estar de pé. Que o Senhor te abençoe. Essa é mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Até mais.